Olá, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Marcela Becker e hoje eu quero compartilhar com vocês algo que foi muito difícil, que eu vivenciei e por isso então que eu achei importante compartilhar com vocês. Para quem não sabe, o meu irmão mais velho mora na Irlanda e ele e a minha cunhada, eles congregam, né? Eles fazem parte do Bola de Neve lá da Irlanda. E com isso, então, eu acabo participando bastante dos eventos e até mesmo dos cultos virtuais, né? Tanto do culto de sábado, quanto também das células que acontecem nas quintas-feiras. Principalmente depois que veio a questão da pandemia e que colocou, então, todos os encontros, as reuniões deles em formato online. Então, com isso, a gente conseguiu, então, participar mesmo estando aqui no Brasil. Bom, diante disso, então, eles começaram a fazer um jejum de Daniel. E eu, né, resolvi que eu queria também fazer esse jejum. Só que, para quem não sabe, o jejum de Daniel é um jejum extremamente rígido, né? Ele é um jejum que acontece durante 21 dias, onde tu só pode comer basicamente frutas e legumes. E poucas coisas, né, de origem animal, que na verdade eu acho que é só o mel que se pode comer, né? Não pode comer leite, não pode comer pão, enfim, né? Tu passa arroz, feijão, lentilha, né? E por aí vai, e maçã e banana. Bom, mas eu pensei que seria algo extremamente fácil de ser feito, né? Não fácil, mas eu achei que não seria algo extremamente difícil, né? Eu achei que seria difícil, mas não tanto, sabe? E aí resolvi que eu iria fazer por questões particulares, né? Porque geralmente quando a gente faz um jejum, a gente tem então alguns motivos, né? Pelo qual a gente tá então se sacrificando durante esse determinado tempo ali. E eu coloquei então algumas petições minhas particulares para estar fazendo então esse jejum. Beleza, comecei a fazer esse jejum e no início eu super motivada e tal, comecei, me organizei, né, só eu estava fazendo, o Thiago e a Carol não, então eu tive que me organizar também com relação ao almoço, né, eu fazia carne para eles, eu não podia comer carne, daí eu cozinhava o feijão, né, sem carne nenhuma, sem maiores temperos, então eu tive que me adaptar aí, né, me adequar dentro desse jejum especificamente. Só que o que acabou acontecendo? Pelo fato justamente de eu ter que comer, né, coisas diferentes do que eles estavam comendo e também justamente por questões espirituais, né? Porque quando a gente está diante de um jejum, a gente acaba estando, né, mais suscetível a algumas situações. Então, gente, resumo da ópera, o jejum durava, né, 21 dias e chegou no 12º dia, eu não aguentei mais fazer o jejum. Só que eu estava me culpando porque eu não iria dar conta daquilo ali. E eu tinha me proposto, né, pra mim mesma, que eu faria esses 21 dias. E pra mim foi algo assim extremamente difícil ter que abrir mão e dizer, né, em oração e reconhecer pra Deus que eu não estava conseguindo e que eu iria desistir. O fato de eu ter desistido, né, e terminado esse jejum na metade, fez eu me sentir muito mal. E eu liguei pra minha cunhada, a gente fez uma videochamada e eu chorei demais nessa videochamada. E eu me coloquei assim, muito, de uma forma assim que eu tava sofrendo demais, né? Essa era a questão. Bom, e aí eu pensei, diante de tudo isso, Deus quer me mostrar alguma coisa, porque Deus não dá ponto sem nó. Então, ele tinha algo para me mostrar diante dessa situação. E justamente, né, ele me mostrou e ele me fez ver que eu erro. Daí vocês devem estar pensando assim, ai Marcela, mas isso é uma coisa óbvia, porque todo mundo erra. Sim, todo mundo erra. E eu venho falar muito aqui com vocês sobre isso, né, sobre a gente aceitar as nossas falhas, enfim. Só que o que acontece? Pelo fato justamente de eu estar aqui conversando com vocês e sobre os assuntos que eu converso, eu me sinto na obrigação de dar o exemplo. E eu me sinto na obrigação de fazer tudo perfeitamente.
Então o fato de eu gostaria, assim ó, sinceramente, eu gostaria de poder chegar aqui e falar pra vocês que eu fiz o jejum, que foi difícil, mas eu venci e consegui fazer o jejum de Daniel de 21 dias. Eu queria poder falar isso pra vocês, mas foi justamente o contrário. E eu ter que vir aqui e falar pra vocês que eu não consegui fazer algo que eu julgava ser, né, algo não tão difícil, me dói, sabe? Mas justamente é sobre isso que Deus tem trabalhado na minha vida e tratado no meu coração, que eu não vou dar o exemplo a todo momento, eu não vou conseguir estar nessa posição que eu gostaria de estar, que é dar o exemplo, porque eu sei que muitas vezes eu vou falhar e eu preciso lidar com essas frustrações e essas cobranças que eu faço ao meu respeito. E sobre isso, então, eu estava lendo lá em Romanos, no capítulo 2 e no versículo 1, que ele vai falar justamente sobre o julgamento. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas o outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condenas. Então, eu fiquei pensando, cara, por que eu tenho que me julgar? Por que eu tenho que me penalizar por algo que eu não consegui? O que eu fiz? Eu orei a Deus, eu pedi perdão, eu disse, pai, eu não tô conseguindo e eu vou interromper. Talvez em outro momento eu consiga, mas nesse momento eu não consigo, eu não vou conseguir. E o que acontece? Eu também, uma coisa que pesou demais pra mim foi o fato de que como o meu irmão e minha cunhada sabiam que eu estava fazendo esse jejum, eu chegaria neles e contaria pra eles que eu não estava mais fazendo, que eu tinha desistido na metade do caminho. E eu fiquei com a ideia de que eles fossem me dizer assim, ah, Marcela, mas como assim tu desistiu? Né? Tu que é que é cristã e tal, tem uma caminhada aí com Deus, como é que tu me faz uma coisa dessa, né? Eu achei que eles receberiam essa informação com um olhar de crítica e julgamento. E muito pelo contrário. Aí a minha cunhada compartilhou comigo algumas situações, me deu alguns exemplos, né? Tanto dela quanto do meu irmão, enfim, de pessoas também que tentaram fazer alguns jejuns e não conseguiram. Então eu tava me julgando, eu tava julgando o que as outras pessoas iam dizer, eu tava me penalizando, sendo que realmente, né, a gente não deve julgar a ninguém e nem a nós mesmos. Não no julgamento no sentido de não acolher também a fase que a gente tá vivendo e, enfim, né, se respeitar também diante disso. Mas era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje e eu queria dizer que muitas vezes a gente se sente pressionado, como eu estava me pressionando de dar exemplo e não é fácil, lidar com essa cobrança de ser e dar o exemplo. E então eu tenho tentado, a partir daí, pegar mais leve comigo e entender que eu vou ter erros e que isso faz parte, né? Assim como todo mundo vai errar, enfim, mas eu achei importante eu poder compartilhar isso com vocês, porque daqui a pouco outras pessoas que estão me ouvindo também tentaram fazer esse jejum e não conseguiram. E bom, vocês não estão sozinhas. Eu estou aqui para dizer para vocês e para reconhecer que eu não consigo dar conta de tudo e que eu não consigo ser e dar o exemplo em todo tempo, em todo momento. Claro, eu tento, né? Eu tento praticar muito das coisas que eu converso aqui com vocês, mas é extremamente difícil. Então, eu aprendi também, eu acho que com isso eu também aprendo a falar para vocês de uma forma talvez mais tranquila, mais leve, cada vez mais leve, né? Para que vocês também não venham se sentir, poxa, mas a Marcela tá falando que a gente deve perdoar, que a gente deve não fazer fofoca, que a gente deve pensar antes de falar e tudo mais, e eu não consigo fazer isso. Sim, assim como vocês não conseguem fazer isso, eu também, por muitas vezes, não consigo fazer. E eu acho que cada vez mais que eu vir aqui falar com vocês sobre isso, isso traz também uma proximidade, de vocês entenderem que eu não sou perfeita, que eu erro e que não é porque eu falo, né, nos vídeos que não é saudável fazer fofoca e não é o indicado, né, não significa que eu não faça isso também. Então eu acho que esse jejum ele veio me ensinar isso. Ele veio para que eu pudesse ser liberta desses preconceitos que eu tenho comigo mesma, desses julgamentos que eu tenho comigo mesma, dessa cobrança que eu tenho comigo mesma.
e que talvez eu aparenta muitas vezes para vocês como alguém que faz tudo muito certo, muito corretamente e que dá conta de tudo, quando na verdade não. Então, eu estou aqui para compartilhar isso com vocês. É isso no vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam ele, compartilhem com quem vocês acham que gostariam de receber, que precisam entender, né, que não existe pessoas perfeitas, que todo mundo vai ter ali os seus momentos difíceis. E os seus momentos também de deslize, isso acontece, é normal, faz parte, e vamos lá, levantar e seguir em frente, tá? Se tu não é um inscrito, se inscreva nesse canal, ajude a gente então a chegar, né, a outras pessoas, a aumentar esse espaço de fala e que a gente possa se ajudar. Se tu quiseres compartilhar alguma coisa comigo, deixa aqui nos comentários. Muito obrigada, gente, e até a próxima!